Aqui você tem que dever. Porque a gente está devendo trilhões, né? Evitar pessoas se escondendo atrás de empresas para evitar fraude. Criminologia? Precisa fazer o boi. Vocês não sabiam disso? Não. Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Café com Creme, o podcast da sua imobiliária em Orlando, a Cardoche Realty. Eu sou o Bruno Calheiro, sabe quem está do meu lado? O Alan Cardoche. Cardoche, da Cardoche Realty, obviamente. Hoje a gente vai trazer uma pessoa muito bacana, muito especial, com muito conteúdo, mas antes eu já quero convidar você que está chegando agora. Já chega se inscrevendo no canal, dando um like, quem sabe mandando perguntas que a gente vai fazer chegar na mão dessa super profissional que eu tenho o prazer de receber aqui hoje, né, Alan? Nós temos o prazer de trazer uma profissional gabaritada em duas áreas, o que não é tão fácil. Muita experiência, muita experiência. É isso mesmo. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Thalita Camilo. Bem-vinda! Seja muito bem-vinda, Thalita. Obrigado por estar aqui. É um prazer te receber e vamos trocar muita informação relevante aqui para a população brasileira de Orlando e quem está também no Brasil e em qualquer parte do mundo nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo. Olha, e eu já vou começar, Alan, com a pergunta chutando direta. uma, né? Eu sei que o Alan ele é uma pessoa extremamente técnica, então eu sei que ele vai ter umas perguntas interessantes para você. As perguntas mais complicadas e técnicas serão minhas. Aguarde o Alan, mas eu quero trazer um pouquinho da pessoa, né? Porque eu gosto sempre de saber quem é a pessoa por trás do profissional. Então, quem é a Thalita Camilo? Quando você chegou aqui? Aonde você se estabeleceu primeiro? Como é que você chegou até onde você está hoje? Bom, vamos lá. Eu sou mineira. Eu estou aqui fazem 27 anos. Primeiro eu me estabeleci em Massachusetts. Morei 1 ano em Boston. Depois eu fui para o Cape Cod, que é 1h30 mais ou menos de Boston. Uma ilhazinha de veraneio bem gostosa, bem frio também. E foi lá que eu me estabeleci. Lá que eu criei a minha carreira. Eu comecei a fazer o que eu faço ajudando as pessoas que falavam português e tinham muita dificuldade com o inglês. Então, eu comecei fazendo pequenas traduções aqui e ali. Aí, nisso, eu fui vendo a necessidade de estudar mais sobre contabilidade, sobre criminologia e acabei fazendo financiamento também. Mas a minha história começou toda lá. Mas criminologia? Isso que eu ia perguntar Eu agora. sou criminalista. Mesmo? Uau, essa eu também não sabia. Olha, Meu Deus. Essa é novidade pra gente também, nem a gente sabia. São as multifaces da Thalita Camilo. Que profissional. Olha, eu já era fã, agora mais ainda. A Thalita da Thalita que você não conhece. Exatamente. Por isso que eu gosto de descobrir quem é a pessoa por trás da profissional. E você já começou falando uma coisa interessante, né? Você é mortgage broker, contadora, agora também fiquei sabendo que é criminalista, mas que união interessante você ser contadora e mortgage broker. Como isso pode facilitar e ajudar os seus clientes, né? Como é que você consegue unir essa experiência para trazer soluções para os seus clientes? Bom, dentro do mundo do mortgage, eu sou meio conhecida por conseguir resolver financiamentos complicados. E eu acho que a contabilidade que me ajuda muito nessa parte, porque como eu consigo ter uma visão financeira um pouquinho diferente, um pouquinho mais estratégica, por causa da contabilidade, eu consigo achar algumas soluções que um mortgage broker que não tem o background na contabilidade não consegue enxergar por não estar exercendo aquela área também. Sim. Nossa, que interessante. Bacana. Isso, quando você fala que você consegue pela parte da contabilidade, isso é só relacionado a quem faz contabilidade nos Estados Unidos ou um comprador que quer comprar do Brasil e financiar? Os dois. Eu consigo ajudar com o do brasileiro que mora no Brasil ou com o brasileiro que mora aqui. E o que é mais fácil? O brasileiro que mora aqui ou o brasileiro que mora no Brasil? O que é mais fácil para financiar? O financiamento para quem mora no Brasil é mais fácil do que o financiamento de quem está aqui dentro. Aqui dentro a gente tem muito mais regra, muito mais documentação, muito mais burocracia para ser seguido do que está no Brasil. Eu aviso isso para meus clientes também, mesma coisa. Interessante, né? Eu sempre comento com meus clientes no Brasil, eles perguntam, para vocês nos Estados Unidos é fácil financiar? Eu falo, não, para financiar para vocês no Brasil é muito mais fácil. E o interessante é que eles acham difícil, né? Eles acham muito burocrático o nosso sistema, porque o sistema de financiamento americano ele não é tão avançado igual o sistema de financiamento brasileiro. Lá eles são muito mais avançados, mais modernos. Aqui, como tem muita lei de lavagem de dinheiro, de ter que mostrar muita coisa, acaba que se exige muita documentação. E a documentação, literalmente, o papel, né, que tem que ver, não pode ser tudo eletrônico. Então, para o brasileiro, no Brasil, eles acham muito burocrático, mas é muito mais fácil do que para quem está aqui dentro. Mas o burocrático é mais a cara do contador, né? Todo mundo precisa fazer geralmente aqui precisa ter uma carta de um contador para mostrar a renda, né? Dizer quanto está declarando. E muito brasileiro se atrapalha um pouco porque muito brasileiro não tem, principalmente se trabalha com uma empresa, não tem contador.
Né? Como é que faz nesse caso? E tem que contratar um contador para poder fazer a revisão. Pois é. Eles Lá no podem Brasil. pegar e revisar. Isso. Essa é uma parte que a gente tem mais dificuldades às vezes com o cliente. Que eu tenho, pelo menos, que eu vejo que ele se atrapalha um pouco. Inclusive, Thalita, quando eu falei que viria você aqui, né, as pessoas já correram assim, pergunta isso, porque é um assunto, né, que movimenta muito o interesse das pessoas. E uma das perguntas que chegaram foi o seguinte, como funciona o processo de obtenção de um empréstimo hipotecário? Como é que funciona, de maneira geral, obviamente, assim, esse sistema? Como é que isso se desenvolve? Nós vamos estar falando para o brasileiro que está no Brasil ou para o brasileiro que está aqui? Para o brasileiro que está no Brasil, que é de onde veio a pergunta. Depois para o brasileiro que está aqui. Obviamente. Tá. Então, para o brasileiro que está no Brasil, a gente precisa conseguir comprovar a entrada de qual conta está vindo, e muitos dos brasileiros que compram imóvel aqui, esse dinheiro estão em conta de investimento, né? Então, a gente precisa dos extratos das contas de investimento que eles têm para a gente conseguir comprovar a origem do dinheiro. Nós vamos precisar da carta do contador para comprovar a renda que ele teve nos últimos 2 anos. Geralmente, nessa carta também do contador, o contador vai confirmar que ele tem casa própria e se existe algum financiamento vinculado com essa casa ou não, se tem condomínio, quanto que é o IPTU desse imóvel. E passaporte, né, tem alguns programas que exigem algum visto específico, mas a maioria é simplesmente ter um visto. Mas precisa do visto. Não só para ter um visto. Tem alguns programas que a gente consegue fazer sem um visto. Não são todos, mas tem. Então, esse é o cliente que compra a casa e nem vem ver a casa, porque não tem o visto americano. Não tem o visto americano. E é muito importante que ele tenha uma empresa aberta para a gente poder conseguir evitar o FIRPTA, que é um imposto caso ele vai vender a casa, o IRS, que é o leão daqui, né? Ele retém 15% do valor da venda do imóvel na fonte. Mas se você abre uma empresa com pelo menos 2 sócios, a gente consegue evitar o FIRPTA, que é esse imposto, e abrir a conta nos Estados Unidos, que é o mais importante também, porque o banco vai querer ver que você tem como fazer aquele pagamento mensal. Então, eles vão querer ver a conta aqui nos Estados Unidos. Eu tenho 2 perguntas sobre isso, de trás para frente. Tá. A conta, como é que eles fazem? Digamos, eu sou um comprador, eu estou no Brasil, eu preciso abrir uma conta bancária. O Bruno me ajudou a procurar a casa, achou a casa, a gente quer fazer o contrato, eu preciso de você fazer a pré-aprovação para mim, mas eu não tenho como vir para os Estados Unidos abrir essa conta. Como é que eu faço? Tem como abrir a conta do Brasil? Tem. Se você tiver a conta no Inter, o Inter consegue abrir conta para aqui, para o brasileiro que está no Brasil, e o Banco do Brasil Américas também você consegue abrir conta estando no Brasil. Se você tiver uma conta no Banco do Brasil. O que seria o Inter? O Inter é um banco brasileiro. É um banco brasileiro? Muito bom, estamos fazendo programa de financiamento. Pode fazer propaganda? Claro. Pode. Você está aqui para isso. É um banco muito bom, que tem programas excelentes e a taxa de juros está muito boa para o cidadão brasileiro. Olha que bacana, mas eles têm daí, vai numa agência do Inter no Brasil e eles abrem uma conta aqui, ou eles estão aqui? É todo feito online. É tudo online? Tudo online. É aqueles banco virtual? Banco virtual. Olha. E eles são lenders também, né? Então, eles fazem o aqui financiamento. Também, eles também são bancos que fazem o empréstimo, também Sim. aqui. Olha que interessante. Você trabalha direto com eles. Trabalho direto com eles. E eles são patrocinadores do Orlando do futebol, do time de futebol. Orlando City? Aham. Olha que bacana. Então, além de tudo, apoiando o esporte. Olha que bacana. Parabéns pela iniciativa aí do Banco Inter. Quais são hoje, assim, já partindo para uma outra pergunta que chegou, tá? E agora é do brasileiro ou do público em geral que mora aqui. Quais são as opções hoje mais interessantes em termos de refinanciamento? As pessoas têm começado a perguntar um pouco sobre isso. Por quê? Porque eles estão apostando, se é que dá para cravar alguma coisa em mercado imobiliário, o Alan vai saber melhor do que eu, mas estou comprando hoje a minha casa e os meus juros não estão tão baixos quanto eu gostaria. Ainda assim, é um ótimo momento para comprar, eu vou comprar e eu vou refinanciar. É realmente uma vantagem? O que tem hoje de disponível para conversar sobre esse assunto? O refinanciamento é sempre uma opção muito boa. Eu falo que mesmo o juros estando alto é mais baixo que o aluguel, porque o aluguel os juros é 100%. Né? E você ainda tem a vantagem tributária de que você vai conseguir abater os juros que você paga na sua casa primária no seu imposto de renda. No aluguel você não abate. Então ainda tem essa outra vantagem. Porque geralmente eu vejo é que 1 mês de prestação do seu imóvel vai ser a economia que você tem em imposto de renda. Uau! E muita gente não vê esse lado positivo tributário. Então, mesmo os juros estando alto, é mais baixo que o aluguel, que é 100% de juros, né? E você pode, sim, refinanciar. Alguns financiamentos você vai ter uma cláusula de pré-penalidade, mas a maioria, para a primeira residência, não tem essa cláusula de pré-penalidade. Então, assim que os juros abaixar,
é só ir lá e refinanciar. Bem tranquilo. Mesmo sendo estrangeiro, no Brasil, comprei minha casa, não fui para os Estados Unidos, não conheço, mas eu vi que os Estados Unidos está baixando a taxa de juros e eu quero refinanciar. Eu entro em contato com você de novo, você pode refinanciar. Isso. Geralmente eu mantenho sempre uma tabelinha de quem comprou comigo, quanto que está os juros, qual programa que foi, para que se eu ver que o mercado abaixou, que tem alguma coisa melhor para aquele cliente, eu entro em contato para a gente poder refinanciar. Isso é bacana. Bacana, muito legal. O próprio sistema dá uma proatividade de você já procurar o cliente dizendo que tem algo melhor para ele nesse momento. Interessante. Existe um tempo mínimo? Eu comprei a casa, eu tenho que esperar no mínimo X tempo para refinanciar? Sim e não. Existem esses programas onde você tem a penalidade se você for refinanciar antes do tempo. A maioria dos financiamentos para o pessoal que está no Brasil tem essa penalidade, ou financiamentos de investimento. Tá? Esses são comuns você ver essa penalidade caso você vai refinanciar. A penalidade nada mais é do que você pagar o restante de juros que o banco não recebeu. Então, em alguns casos vale a pena fazer, em outros casos não. Então, a gente faz uma análise gratuita da sua situação para ver se vai valer a pena fazer esse financiamento ou não. Tá? Entendi. Então, um seria a penalidade. O segundo, não tem penalidade para você refinanciar. Se você fez um financiamento convencional ou um financiamento FHA, você pode refinanciar no dia seguinte, se você quiser. Tá? Mas, como vocês gostam muito da gente, do seu loan officer, você vai esperar 6 meses para não ter que devolver a comissão. Entendi. Então, muita gente fala que tem que esperar 6 meses, mas não é necessário 6 meses. É porque, senão, o agente de financiamento ele precisa devolver a comissão. Olha que legal. Não sabia isso eu não sabia. Pois e olha, sensacional. Eu te aplaudo por isso, porque nem todo mundo abre o jogo dessa forma, inclusive colocando ali uma comissão em risco, né? A pessoa prefere dizer, olha, tem que esperar pelo menos 6 meses. Acabamos de descobrir que não é exatamente assim, que você pode fazer e o loan officer, no caso, vai ter que devolver a comissão, mas ainda assim a informação é trazida. Então, parabéns, eu acho que isso diferencia os profissionais. E tem só mais uma cláusula. Se você quiser refinanciar e tirar o capital que você tem de liquidez no imóvel, esse precisa ter pelo menos 6 meses também. Sim, você valoriza a casa, muita gente A usa. questão do equity, né? Usa. Cash out refi, tem que ter pelo menos 6 meses do financiamento anterior. Agora, se não quiser tirar dinheiro... Não, isso é interessante. Lembrei de uma pergunta que eu tinha que fazer, referente à pergunta anterior sua. Você mencionou que para abrir uma empresa, para a pessoa evitar o imposto de retenção, que é o FIRPTA, né? Não sei se eu já mencionei em algum outro vídeo nosso. Talvez também, mas vamos explicar. FIRPTA foi criado na década de 80 pelo governo americano para evitar que o estrangeiro, vendo uma propriedade nos Estados Unidos, embolse o lucro e vá embora sem pagar imposto. Então, o que é isso? É uma retenção. Você vai ter que fazer a declaração do imposto de renda de qualquer maneira no ano subsequente, correto? Correto. Da venda da casa, e você vai restituir qualquer valor que você reteu nesse sistema do FIRPTA, volta para você, depois de contar o imposto, que é o imposto devido. Muita gente aqui em Orlando sempre me pergunta, é uma interessante abrir uma empresa para opor essa casa? Eu geralmente digo, depende muito do valor da casa. Se o imóvel não é tão caro, às vezes talvez não vale tanto a pena, porque o custo para manter a empresa também tem, só por causa da retenção do FIRPTA, que às vezes a pessoa fica com a casa há 6 anos. Eu sei que depois da pandemia, o governo americano ou o imposto de renda está demorando para processar esse pedido do FIRPTA. Então, muita gente está abrindo empresa até por causa disso. Mas vale a pena ter uma empresa para isso? O custo-benefício vale a pena ou não? Tem a proteção patrimonial. Um dos benefícios é o FIRPTA, né, para evitar o FIRPTA, e o segundo benefício seria a proteção patrimonial. Então, se você está comprando esse imóvel, ele vai ser um imóvel para investimento, onde você vai ter inquilinos lá dentro, sim. É super necessário que essa empresa esteja aberta, porque se acontece alguma coisa, os seus bens pessoais não entram num processo. A gente vive num país litigioso. Tudo aqui é processo. Então, se esse imóvel está no seu nome, pessoa física, o inquilino escorrega, machuca, ele pode processar os seus bens pessoais se essa propriedade não está registrada dentro de uma empresa. Então, se for imóveis para aluguéis, imóveis de investimento, sim, sempre numa empresa. Olha que legal. Sempre. Mas se a pessoa for usar uso próprio... Aí não tem necessidade. Eu sei que o pessoal compra muito em Miami, eles fazem, mas é devido ao valor, né? Apartamento de $1 milhão, $2 milhões. E tem outra coisa que a gente tem que ver também, qual é o plano imigratório do brasileiro, né? Porque muitas vezes o brasileiro compra a casa aqui para vir começar a investir, ou depois para esperar um processo de green card que eventualmente vai sair, ou para usar como segunda residência. Então, se ele está comprando para uso próprio, vir passear nas férias e está em algum processo de pegar a documentação aqui nos Estados Unidos, aí não tem necessidade.
E pode financiar no nome da empresa também? Pode financiar no nome da empresa. Juros é mais ou menos a mesma coisa ou vai ficar mais caro por ser empresa? Para o brasileiro daqui ou para o brasileiro de lá? Brasileiro de lá, vamos começar Mesma assim. coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. E a maioria dos bancos até prefere que esse imóvel seja feito numa LLC, justamente para a proteção deles também. Isso ajuda também na proteção, por exemplo, da questão da hereditariedade? Porque muita gente pergunta isso também, né? A questão de, se eu morrer, vai ficar para o meu filho, mas eu ouvi dizer que o imposto que tem que pagar é altíssimo. A questão da empresa protege isso? Não tem nada a ver? Não influencia? Protege até um certo ponto. Tá? Esse assunto de sucessão é um assunto muito complexo, porque aí a gente já tem que mexer com a parte de um advogado que trabalha com o estate planning, que a gente fala da parte de sucessão. Em alguns casos ajuda sim, mas não em todos. Tá. Inclusive, eu posso até indicar uma convidada maravilhosa para vocês virem conversar com vocês Bacana. aqui sobre esse assunto. Indicação, porque esse assunto é bem polêmico e bem curioso. As pessoas querem saber. Eu tive infelizmente, lógico, já trabalho com real estate aqui em Orlando, já fazem indo para 21 anos. E, obviamente, às vezes acontece, não gosto, mas o cliente pode falecer. Infelizmente acontece. Eu tive um caso, uns 3, 4 anos atrás, que ele faleceu. E o caso foi interessante porque ele tinha uma casa no nome dele e tinha uma casa no nome da empresa, que ele tinha mais 3 sócios. Quando foi feita a sucessão, o que estava no nome dele apenas, 100% da casa foi feita a sucessão. O que não estava no nome da empresa, 1/3 da empresa que retinha essa casa passou pela sucessão. Os outros 2/3 não, porque os outros 2 sócios estavam vivos. Mas teve do mesmo jeito, mesmo tendo a empresa. Quer dizer, passou pelo processo da mesma maneira. Porque se o dono da empresa... É onde o pessoal faz muito offshore, né? Que eles fazem empresas fora dos Estados Unidos. Daí sim. Porque aí o que acontece? A empresa não é propriedade americana, então ela não está sujeita à sucessão. É onde você precisa conversar com essa pessoa, um advogado especializado na área de estate planning. E eu gostei da sua ideia. Vamos querer esse nome aí para trazer, porque esse é um assunto também bastante polêmico. E uma coisa interessante de falar também, que eu acho que quando... O que eu vejo, tá? Isso aqui já sou eu, Thalita, sendo a contadora, querendo já ajudar o mundo, né? Isso não é informado para as pessoas que estão comprando a casa do imposto de sucessão. Eles são informados do FIPTA, mas não do da sucessão. Pois é. É meio complexo e muito complexo. Corretor não entende. E tem muito contador que nem também sabe, não entende. Né? E nem sabe como também. Funciona e acaba querendo falar o que não deve. Né? Mas se é uma propriedade só, não é um imóvel muito caro, às vezes a solução mais fácil para esse problema é comprar um seguro de vida baratinho para estrangeiro, que tem bastante. Pois é. Daí já resolve esse problema. Exatamente. Também é interessantíssimo. Agora, voltando um pouco para a questão dos bancos, e agora eu quero trazer para a situação de quem mora aqui. Tá? A gente sabe que tem moradores, né, brasileiros, moradores aqui dos Estados Unidos, falando especificamente do nosso mercado aqui de Orlando. Obviamente, tem gente legalizada com Social Security, cidadania, tem gente que não, tem o IT number e tudo mais. Quais são os principais fatores que os credores, no caso dos bancos, consideram na hora de aprovar um financiamento? Como que é essa diferença para quem está com social, para quem não tem social? Como é que a gente consegue lidar com isso? Como que você, na sua empresa, lida com isso? O financiamento mais fácil de todos, na verdade, é o do IT. Olha! É o do IT, mais fácil que Foreign National, na minha opinião. Mesmo o IT é mais fácil. É o mais fácil de todos. Explicando só rapidamente, a IT seria como se fosse... o IT e o social são CPFs no Brasil. Só que o IT seria para um estrangeiro que não reside nos Estados Unidos, ele tira esse número, seria um tax ID, né? Ou para o estrangeiro que está aqui, que passou da época de ter ido embora, né? O estrangeiro daí tira que tá esse documento. Né? Não dá direito à residência, mas pelo menos é um documento, é um número legal que você pode pagar imposto de renda e criar crédito. Então, o financiamento com a ITIN, para mim, é o mais fácil que tem. Eu adoro fazer financiamento de ITIN, porque a entrada é alta, os juros é caro, então o banco não vai te incomodar muito. Bom. Por isso que é fácil. Mas, independente, com exceção do estrangeiro que não precisa comprovar o crédito aqui dentro dos Estados Unidos, a gente precisa ter crédito. Sem crédito não se faz nada. Eu consigo financiamento sem entrada, sem renda, sem qualquer coisa, mas sem crédito não existe. Então, o crédito é o ponto-chave de qualquer financiamento. O banco vai querer ver o crédito, o banco vai querer ver a origem da entrada, de onde esse dinheiro teve. E se for programa que a gente comprova a renda, a gente tem que comprovar um histórico de trabalho dos últimos 2 anos. Okay. Se for um programa que a gente chama do DSCR, que é para investidor, que não precisa comprovar a renda onde o aluguel vai se pagar, precisa da avaliação do valor de aluguel do mercado
do imóvel, o imóvel se cobrindo, a gente não precisa comprovar mais nada também. Mas o principal é o crédito. Bom, tudo nesse país, tudo é crédito. Crédito. Então tem crédito nos Estados Unidos, você não é nada. Exatamente, é importante verdade. lembrar que, às vezes, o pessoal do Brasil, eles moraram aqui, ou fizeram uma faculdade, ou fizeram alguma coisa e tem um histórico de crédito aqui, ele aparece quando você está fazendo o financiamento brasileiro. Então, mesmo se você já morou aqui, teve um número de social, ou um IT, ou fez um financiamento, pode impactar o seu financiamento do Brasil. Impacta mesmo. Antes de eu mudar para os Estados Unidos, na década de 90, meu pai já morava aqui no começo. E ele acabou pedindo um cartão dessas lojas, acho que era da Sears, eu não me lembro qual. Só que naquela época não tinha social. Só por estar no meu nome, quando eu tive crédito aqui na década de 98, quando eu tirei meu social, apareceu esse cartão de 6, 7 anos atrás, que nem tinha mais, mas ainda estava vinculado no meu nome. Olha isso, né? Então, você tem que ficar de olho, porque às vezes o pessoal vem, faz aplicação, eu vejo muito fazer aplicação para crédito no Walmart. Não sei se vocês já viram isso. E pode atrapalhar um financiamento. Olha só, isso são detalhes que dizem assim, quando você quer comprar uma casa, os 6 meses anteriores não toque em nada, sem falar com o seu contador, com o seu mortgage broker. Assim, traz um pouco mais sobre esse assunto. Como é que a pessoa deve se preparar quando ela está pensando em comprar? Como é que eu não diminuo o meu crédito ou ainda mais? O que eu posso fazer de detalhes simples no meu dia a dia que possam melhorar o meu crédito? Primeiro é básica, né? Pagar a conta em dia. Isso que eu falo, paga as contas em dia, não atrase. Esse aí todo mundo sabe, pagar a conta em dia. A segunda isso é bom a gente falar, porque a cultura brasileira, eles usam o cartão, quita o cartão e isso gera crédito no Brasil. Aqui não. Aqui não, Aqui você tem que usar, de preferência, menos do que 30%. Tentar não passar de 30% da linha de crédito que o cartão te deu. Então, se o seu cartão, a linha de crédito que você tem é $1.000, você não pode gastar mais que $300 naquele cartão. Porque isso influencia, o seu crédito cai. Então, se você vive de crédito, a sua pontuação vai cair. Vai cair. Tá? Que ele pague antes de fechar a fatura, daí fica 0 a 0. Exatamente. Mas também não ajuda muito no crédito, que não parece que está devendo um pouco todo mês. Mas eu sempre falo, fazer 2 pagamentos também. Um de quando fecha a fatura e um de quando vence. Então, de quando fecha a fatura, você paga para ficar menos de 30%, e o segundo você paga quando tem o due date, a data do vencimento mesmo, porque aí você consegue fazer o seu crédito subir um pouquinho dessa forma. Outra dica de crédito, quando a gente chega, ninguém oferece cartão bom pra gente no princípio, é só cartão ruim. Então, o que é a primeira coisa que você faz quando você começa a receber cartão bom? Querer fechar aqueles cartões ruinzinhos. Não feche em cartão ruim, porque você vai perder o seu histórico de crédito, que também influencia, que o tempo de crédito que você tem influencia. Então, vai diminuir o histórico e vai diminuir a linha de crédito que você tem. Então, não cancelar cartão ruim. Pagou ele todo, deixa ele num cantinho, esquece ele, mas... Não pode esquecer dele, não. Você tem que usar ele uma vez por ano. Olha aí, ó. Quanta dica boa, gente. Eu tenho um que eu não uso, que eu acho que foi até do McCoy Federal, que eu tenho há muito tempo atrás, que ele é um credit union, e está lá estacionado em casa, sem uso. Tem muito banco que, se você não usa o cartão pelo menos Eles uma vez cortam. por ano, eles cortam, eles cancelam. Aí o seu crédito cai. Olha. Não sei se vocês já repararam, quando vocês quitam um carro, o crédito cai. Sim, verdade. É porque diminuiu uma linha de crédito. Aqui você tem que dever. Se você não deve, você não tem crédito. Exatamente. Por isso que o perfil do americano é o devedor, né? Não é à toa que a gente está devendo trilhões, né? Exatamente. Que interessante isso. Então, gente. quanto mais você deve, mais rico você é. Exatamente. Viu? E trabalhar Eu com tô dinheiro milionário. emprestado. Oh, que beleza. Acabei de descobrir isso. Uma outra coisa também é, se você quer começar a construir créditos, e você pode pegar crédito emprestado dos outros. Como que é isso? Como que é isso? Ainda mais para quem tem filho adolescente, que está começando a vida, quer começar a criar crédito, você, quando o seu filho faz 16 anos, você pode colocar ele como usuário autorizado no seu cartão. Ele não vai poder fazer nada, trocar endereço, pedir para aumentar a linha de crédito, nada. Só usar o cartão, se você der o cartão na mão dele, que não precisa nem dar, né? Que é um perigo. Então, ele pega o seu histórico emprestado. A Jéssica, quando fez 16 anos, a mesma coisa com o Eric, os dois entraram no meu cartão. Então, quando ela tinha 18 anos, ela já estava com um crédito maravilhoso, porque ela tinha um histórico de mais velho do que ela. Exato, que bacana. E para quem não sabe, a Jéssica é corretora imobiliária aqui da Cardoso Realty. Exatamente. Filha da nossa Thalita Camilo, nossa querida aqui, mortgage broker, contadora. E Thalita, estava conversando um pouquinho com você antes da gente começar aqui o programa. Você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você é habilitada para exercer sua profissão em 48 dos 50 estados. Fala um pouco sobre isso.
São as duas, mortgage broker e contadora, ou só uma ou a outra? Como é isso? A contabilidade eu posso fazer no país inteiro. Que legal. Então Porque aqui a gente sabe que é tudo muito regionalizado, né? E aí você me falou isso, me chamou a atenção. Porque como o IRS ele é federal, eu posso fazer no país inteiro. O financiamento, como eu trabalho para um banco, na verdade, né? Eu sou lender, eu trabalho para a PRMG. Então, na PRMG, a gente faz financiamento a gente só não faz os 2 estados. Se você mora em qualquer lugar, menos Wisconsin e Nova York, eu consigo fazer o seu financiamento. No caso, eu faço em parceria com outro loan officer que é licenciado naquele estado. Então, eu posso ajudar no país inteiro. Olha, vale a pena. Mas eu mesmo sou licenciada Florida e Massachusetts por enquanto. Entendi. E estou pensando em tirar minha licença no Texas também. Texas também? Muito furacão e enchente lá. Fica só mas um mercado bem pujante também, né? Por que Flórida? Bem forte. Por que você saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Flórida? E hoje você está residindo na Flórida, né? Eu resido na Flórida. Por que você escolheu residir em Orlando? Boa pergunta, Alan. Gostei. Eu tinha... É uma história longa. Eu tinha uma amiga da minha mãe, ela veio para cá, ela precisava de documentação, ela precisava de um sponsor para o documento dela. Então, ela veio trabalhar comigo para que eu pudesse ser sponsor dela. Então, ela trabalhava atendendo o telefone para mim aqui, mas para o pessoal de Massachusetts. E ela viu uma necessidade muito grande de contador aqui em Orlando. E ela pediu para, vamos montar um escritório, vamos fazer alguma coisa em Orlando. Então, nós abrimos a unidade aqui em Orlando, eu abri junto com ela, e só que acabou que não deu certo para ela e eu fiquei aqui. Então, quando ela desistiu de continuar com o escritório, que estava muito pesado para ela, eu vim para cá para dar uma força, que a gente tinha bastante clientela aqui. Aí foi onde eu vim para cá e conheci o outro lado de Orlando, que para mim Orlando era só parque, né? Todo mundo acha que é só parque, não é só parque. Exatamente, muita gente cai nesse erro. Então, por causa disso, eu acabei aqui. Vim para cá para dar uma assistência para os clientes que a gente tinha aqui. Fiquei. Gostei. Então, durante a pandemia. Você gosta mais aqui do que de lá agora, é isso? Eu posso dizer que eu gosto... Aqui eu gosto bastante, lá também eu gosto bastante, mas não sinto tanto falta do frio. Mas aqui no verãozão lá fica mais gostoso. Então eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Isso é bom demais, é verdade. Bom ponto. E falar nisso, tem o melhor dos dois mundos, eu percebo que a Thalita Camilo ela não para. Não. Você esteve em Vegas, recentemente em Pompano. Quais são assim os planos estratégicos da expansão da Thalita Camilo? Não precisa falar exatamente o que você está fazendo para expandir, mas por que você não para? Isso é demanda ou é você indo de encontro ao mercado? Isso é demanda. Isso é demanda. É impressionante. Eu imaginava isso. Deixar o contato da Thalita aqui, né? Não, já vai estar aqui na tela. Você que está chegando agora já vai receber aqui a informação completa da Thalita Camilo. Não deixa de compartilhar também esse podcast, né? E levar essa informação a mais gente. Mas me fala, por que Vegas? O que aconteceu em Vegas? O que você foi fazer lá? Conta um pouco pra gente. Vegas foi maravilhoso. A maioria do meu público da contabilidade são de construção construtores. Pois é. E foi o primeiro evento feito para construtores brasileiros em Las Vegas. Foi um workshop, na verdade. Eu fui uma das patrocinadoras, porque além da contabilidade, eu ofereço financiamento para empresas também. Então, o meu público estava ali, né? Exato. Muito bom. E eu percebo que você tem essa visão, você mencionou agora, eu fui uma das patrocinadoras. Eu percebo que você acredita muito, investe muito na comunicação da sua marca com o seu público. Não é à toa, ela foi uma das patrocinadoras do Cardosh Mind Connections, o evento que nós fizemos recentemente lá na Porsche, que foi um grande sucesso. E você estava lá com duas empresas, tanto a Thalita Camilo contadora, né, quanto a Thalita Camilo também mortgage broker service. Então, assim, é muito bacana. E quanto você acha que isso realmente traz para você de retorno em termos de credibilidade, de nome? Por que você enxerga essa necessidade de estar sempre envolvida com eventos da comunidade brasileira? Eu acho isso um diferencial. Eu acho que quem não é visto não é lembrado. Para começar. Principalmente nesse mundo. E hoje está tudo muito digital. Querendo ou não, você tem que ter aquela exposição. Você tem que estar... E para conhecer pessoas novas, né? Uma coisa que eu aprendi muito aqui em Orlando é que tem muita mente maravilhosa aqui. Então, você tem que estar saindo para conhecer essas pessoas diferentes. Porque a ilhazinha que eu ficava era muito fechada. A gente tem medo de atravessar a ponte. Então, eu fiquei muitos anos do outro lado da ponte, sem atravessar aquela ponte e ver o que tinha aqui do lado de fora. Então, o que eu estou sendo exposta a conhecimento, treinamentos, pessoas que pensam que nem eu penso,
Lá a gente não tinha esse acesso. Então, agora eu estou tentando trazer um pouco desse acesso para o pessoal de lá. Que bacana. E eu acho que eu estou sendo uma inspiração para os que estão lá para sair também e procurar esse acesso. Porque lá a gente era muito fechado, sabe? Igual aquele... Eu sou mineira, então eu posso falar. Sabe aqueles mineiros redio que tem medo de... Sabe? Sim. Então, um dos motivos que eu gosto muito de estar sempre em patrocínio são para conhecer pessoas e aprender. Eu tô achando que ela tá gostando mais da Flórida do que de lá. Olha. É, Floridian já. É o que ela falou, é importante. Acaba que você é uma influenciadora para outras pessoas que talvez estejam nesse início de jornada que um dia você já esteve, de verem a importância, né, de se abrir para o mundo e se comunicar e tanto passar a sua história, a sua experiência, a sua informação, quanto receber. Acho que receber é tão ou mais importante quanto a gente está só entregando. Porque o quanto que a gente aprende diariamente, né? É impressionante. Eu falo sempre aqui, todo dia, para mim, é uma aula aqui dentro, porque é um mercado, para mim, relativamente novo, né? Eu estou em vendas há muitos anos, mas no mercado imobiliário, talvez um pouco mais de um ano, desde que eu comecei o relacionamento aqui com o Alan, com toda a Cardoche. Assim, o que eu aprendo aqui diariamente, gente, dá vontade de chegar às vezes aqui e ficar quieto só ouvindo. Então, eu imagino o quanto que você não tem para passar para quem está lá, que acompanhou essa jornada sua e hoje está tentando trilhar um caminho parecido, mesmo que uma função diferente, né? E o quanto você consegue influenciar as pessoas? E vindo para cá, você me conheceu no princípio logo que eu cheguei, Sim, Bruno. Você consegue ver a diferença, eu acho, Total, né? 100%. Dá para ver a diferença. Isso eu aprendi o quê? Com o pessoal aqui da Flórida. Que abriu um mundo para mim que eu não acreditava. Eu achava que todo mundo aqui era picareta. Eu achava que todo mundo aqui era vendedor de sonhos. E não é bem assim. Você falou vendedor de casa. De sonhos. Tomara que todo mundo seja vendedor de casa, que aí vai só gerar cliente aí para Thalita, né? Eu tenho uma pergunta para ela. Se tem alguma mudança especial ou importante na legislação do ano passado para esse, para quem, por exemplo, declarou imposto de renda esse ano, que não precisava fazer no ano passado. Existe alguma mudança essencial na legislação? Isso eu quero saber também. Alguma coisa que te salta aos olhos que ano passado você não fez e esse ano precisou fazer? Tem o BOI. Beneficiary Ownership Information Report. Todo mundo que tem uma LLC, S-Corp, C-Corp, qualquer tipo de corporação precisa fazer o BOI. O BOI é novo. Começou agora em janeiro de 2024. Olha aí. É para estrangeiro, né? Para todo mundo. Ah, todo mundo? Para todo mundo. Então, se você tinha a empresa aberta antes de janeiro desse ano, você tem até 31 de dezembro para poder completar o BOI. Lembrando que a multa do BOI é caríssima, pode chegar até $10 mil por dia, para quem não fizer o BOI. E para as empresas novas que estão sendo abertas agora, a pessoa tem 90 dias para poder completar o BOI. Então, o BOI começou sendo um repórter que você vai fazer uma vez só, não sei se vão mudar, então, por enquanto, você faz uma vez só. Se houver alguma mudança na estrutura dos donos da empresa, com alguém com mais de 25%, você tem que ter mais de 25% dono da empresa, precisa notificar e fazer novamente esse BOI. Senão, caso contrário, é uma vez só. É só uma declaração falando da empresa? É um report falando quem são os donos da empresa. Ah, ok. Mas isso não ia junto quando você faz o imposto de renda? Não, esse vai para o outro departamento, não é para o pessoal, nem no Annual Report, nem para o IRS. É o departamento onde faz o controle de tráfico de droga, terrorismo. Eles estão tentando evitar pessoas se escondendo atrás de empresas para evitar fraude. Ah, falando quem são os donos dessa empresa, seria isso? Fazer um disclosure mesmo, Disclosure, igual muita empresa de Delaware, Wyoming, você Delaware não sabe vai ser quem complicado, são os donos. né? Então, isso vai ser... Então, Delaware praticamente com isso vai acabar. Porque essa ideia de abrir uma empresa em Delaware é para não aparecer quem é o dono. Mas aparece só para o federal, né? Não vai ser pública, não é uma informação, não é informação pública igual o Annual Report, não. Mas Entendi. Mas é um requerimento federal. Eu esqueci o nome do departamento do Tesouro qualquer, mas é o departamento que evita fraudes. Okay. Fraudes monetárias. Interessante, eu não sabia disso também. Pois é. Vocês não sabiam disso? Não, inclusive eu tenho que fazer um imposto de renda, eu tenho que ir, gente. Exatamente, não, foi engraçado porque me mandaram essa pergunta, então, ou seja, já tem alguém de olho nessa mudança aí. Isso passou a vigir esse ano, está vigente a partir desse ano. Entrou em vigor esse ano, janeiro de 2024. Olha que bacana. E a diferença entre muita gente também fala, meu contador, e nem sempre a pessoa é um contador. Qual é a diferença entre um contador certificado e um contador comum? Bom, tem vários tipos de certificações. Você tem o CPA, que é o Certified Public Accountant.
Eles são contadores bem mais caros porque eles colocam literalmente a vida deles na linha pelo cliente. É porque eles certificam que tudo que foi feito está correto e é isso. Tudo correto, e se ele sabe que tem alguma coisa errada e o cliente não conserta, ele não atende mais aquele cliente, que ele não pode, porque ele pode sofrer as consequências legais igual o cliente. Então, tem o CPA, tem o EA, que é um Enrolled Agent, que ele é certificado com o IRS. Você faz uma prova para ser considerado Enrolled Agent, você tem quase as mesmas obrigações que o CPA, um pouquinho a menos. Tá? Você tem o Accepted Agent, que é aquele pessoal que pode fazer o IT Number sem ter que mandar o passaporte original, você possa certificar que aquele documento é realmente original. Você tem o Tax Preparer normal, que tem o IT, que tem o Tax ID que pode fazer o imposto. Okay. Então, você não precisa necessariamente para ser um contador para fazer imposto de renda. Olha, interessante. Bacana, bacana. É isso, gente. Eu tenho uma pergunta aqui final. Importante essa pergunta. A Thalita, como boa mineira, você gosta de um café? Eu amo um café. Você ama um café. Então, ela é como a gente. Eu queria saber o seguinte. Aqui você sabe, o seu café vai ser sempre com creme. Você prefere com ou sem creme? Com creme. Olha aí. As palminhas, é isso aí, gente. Você já sabe que aqui o café é sempre com creme. É o podcast da sua imobiliária em Orlando, a Cardoso Realty. Eu tenho aqui ao meu lado o Alan Cardoso, nosso querido broker, nosso diretor nas horas vagas também, fica ali atrás das câmeras. E hoje a gente teve o prazer enorme de conversar e trazer aqui muita informação relevante dessa super profissional, que eu sempre brinco com ela, que eu falo que eu sou um fã declarado da Thalita Camilo, e é verdade, é uma super profissional, uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ela faz, que ela desenvolve e por quanto ela se envolve com tudo em que ela está dentro. Então, obrigado pela sua presença, Thalita. Obrigado, mas obrigado por ter respondido tantas perguntas que fizemos para você hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado por me ter tido aqui. Foi um prazer. Volte sempre.